Olá, bom dia, meninos e meninas. Como vão vocês? Espero que bem. Hoje a gente vai falar sobre água e saneamento básico, Nosso capítulo 10 do livro. E esse capítulo ele vai reforçar a discussão que nós iniciamos no capítulo passado, quando a gente começou a falar sobre água, a molécula da vida. Mas como no capítulo passado a gente discutiu muito mais sobre a importância da água para os processos vitais, para a sobrevivência da humanidade como um todo, E aí, primordial para a gente entender, a gente precisa compreender o que é saneamento básico. Então, o saneamento básico é um conjunto de medidas a serem tomadas, Como que são elas? A chegada de água potável tratada, nas torneiras da população, o recolhimento de afluentes da forma correta, Então, o recolhimento do esgoto, estruturas para inundação e a coleta dos resíduos sólidos. O que seriam os resíduos sólidos? Seria aí o nosso lixo. E estruturas corretas para o escoamento das águas das chuvas, evitando assim inundações e alagamentos da cidade. Se nós formos analisar o contexto da nossa cidade, a gente pode perceber, por exemplo, que existe somente parte dessas medidas, não ocorrem todas as medidas, e ainda por cima é deficiente, Essas medidas são precárias muitas vezes. Porque o que seria de fato essas medidas positivas, Nós não temos acesso, por exemplo, ao esgoto, ao tratamento devido dos efluentes. Quando tem, a gente percebe que esses efluentes eles são despejados em rios, e essa não é a forma correta, tá? Isso não é saneamento básico de qualidade. Os esgotos eles devem ter um destino de qualidade, que é uma estação de tratamento de esgotos, que a gente chama de ETE. Assim como existe a estação de tratamento de água, existe também as estações de tratamentos de esgoto, e é para lá que os esgotos devem ser encaminhados, não para os nossos rios, tá? Os resíduos sólidos, ou seja, o lixo que é coletado. Na nossa cidade, ele é armazenado em lixões, E o lixão ele também não é um destino adequado para o lixo. Um destino adequado para o lixo seria um aterro sanitário que tenha uma estrutura adequada, que não é o nosso caso. Quando o lixo é colocado, por exemplo, em lixões, como é o caso da nossa cidade, o que ocorre é que vários resíduos, como por exemplo de pilhas, que são altamente tóxicos e corrosivos, baterias e uma série de outros materiais que são extremamente poluentes para o nosso ambiente, eles são descartados nesses locais. É o caso, por exemplo, também das nossas luzes, São descartadas no lixão. É o que acontece. Nós não temos nem a separação do lixo da forma correta. E aí a gente percebe o seguinte: esse lixo ele vai produzir o que nós chamamos de chorume, que é uma cauda, um resíduo líquido advindo desse lixo. E esse chorume ele vai penetrar o solo e vai comprometer, o nosso solo, ele vai contaminar o nosso solo e vai contaminar também a água do nosso lençol freático, ou seja, ele vai contaminar a água, possíveis armazenamentos de água que existem subterrâneos, tá bom? Outra questão também é que assim, não só naquele local, mas ele vai contaminar na fonte de água que existam no reduto. A questão de também não haver estruturas adequadas para a evasão, o escoamento da água da chuva, permite que seja mais propício o ambiente para uma série de doenças, como por exemplo, que a gente mais cita aí, leptospirose, que é uma doença contraída a partir da urina do rato, dengue, que a gente vê por aí no nosso país, que é um agravante, e doenças mais recentes como zika, chikungunya. Isso aqui na nossa localidade, porque se a gente for pensar em outras localidades, tem também outras doenças que podem ser favorecidas a partir
da falta dessas medidas de estrutura. E assim, essas são doenças mais comuns, mas existem outras também agravadas pela falta de saneamento básico, como por exemplo, amebíase, giardíase, uma série de doenças que têm como vetor a água ou que são disseminadas a partir da água, a partir do lixo, tá bom? Essas medidas de saneamento básico, elas são ideais para garantir uma sobrevivência de qualidade, né? Para garantir uma qualidade de vida. E quando não se possui e essas doenças são disseminadas, né? Como é o caso da população do nosso país, que é um país em desenvolvimento, torna-se um problema muito maior, que é o que a gente chama de um problema de saúde pública. Não é isso? Por quê? Ele vai envolver questões de saúde, a partir de um problema anterior, ele vai se tornar um problema muito maior, envolvendo a saúde da população, né? Ele coloca em risco a saúde da população e gerando problemas muito maiores. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa. Essa pesquisa, ela deve ser apresentada. Eu quero que vocês gravem um vídeo curto explicando sobre o que são estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, e quero que vocês expliquem como ocorre o processo de tratamento dessas águas. Tá bom? Até semana que vem.